Após tantos anos amargando a morte do meu amado Advance Wars, finalmente eu tenho um novo jogo de estratégia tático no qual me viciar, Into the Breach. Eu já mencionei aqui, já falei no meu site, que eu amo Advance Wars, apesar de não ser muito bom no jogo. Era o tipo do jogo que eu ouvia muito falar e não entendia exatamente qual era o apelo, eu via as imagens e tal. Isso é para YouTube, então ver vídeo de gameplay não é uma coisa tão comum. Então eu via as imagens nos sites, o pessoal comentando em fóruns e tudo tipo, e eu não entendia muito bem qual era a graça do jogo. E bastou eu jogar pela primeira vez no GBA para eu me apaixonar completamente pelo Advance Wars. Para quem não conhece esse tipo de jogo, talvez esteja mais familiarizado com jogos como Fire Emblem, que é feito inclusive pela mesma empresa, Intelligent Systems, ou algo como Final Fantasy Tactics, que não é idêntico, mas é parecido bastante, tem bastante similaridade. Você basicamente tem um tabuleiro, essencialmente, né, dividido em quadrados. Você tem unidades que tem um determinado número de casinhas que eles podem andar e ataques próximos ou ataques à distância, e aí você vai combatendo o exército inimigo dessa forma. Como eu falei, eu nunca fui muito bom em Advance Wars, mas eu adorava o fato de que um jogo como esse é bastante acessível, até tem um gráfico bem cartunesco, bem amigável, e ele é disponível na plataforma como o Game Boy, ou no meu caso o Game Boy Micro, que era o que eu mais gostava de jogar, porque ele é muito pequenininho. Cadê meu Game Boy? Tá, meu Game Boy Micro tá lá no quarto. Então poder jogar esse jogo num portátil tão pequeno, abaixar aqui um pouco o volume, isso me fez me apaixonar pelo jogo. Só que infelizmente a Intelligent Systems, que é a empresa que faz esse jogo, faz também, como eu já mencionei, o Fire Emblem, ela tá focada muito mais no Fire Emblem hoje em dia do que no Advance Wars. Quando eu comprei o meu 3DS, eu comprei porque eu tava na esperança de que ia sair um Advance Wars a qualquer momento, né? Essa era a esperança que eu tinha na época, acabou nunca saindo, a franquia praticamente morreu. E aí que a gente chega no assunto do vídeo, propriamente dito, Into the Breach, que é feito pela mesma galera que fez um jogo indie muito popular chamado FTL, que é um jogo de batalha espacial, e ele funciona num esquema chamado Roguelite. Para quem não conhece, os jogos Roguelike, eu já falei sobre isso quando eu falei sobre Dead Cells. Roguelike é aquele tipo de jogo que você joga, morreu, volta pro começo e começa do zero. O Roguelite é algo próximo a isso, mas em cada vez que você joga, você acumula um pouquinho de experiência, você constrói um pouquinho aquele personagem, e aí cada vez consecutiva que você for jogar, você está um pouquinho melhor, e aí isso te dá mais esperança para realmente chegar no final do jogo. Into the Breach também segue essa tradição Roguelite, ou seja, no jogo você vai jogar as batalhas, você vai conquistando um nível maior, travando novas armas e coisas do tipo, mas quando você morre mesmo, volta pro começo do jogo, e aí você escolhe um personagem para manter da linha do tempo anterior. E por que linha do tempo? Porque o jogo ele é uma ficção científica que tem a ver com viagem no tempo. No futuro do jogo, né, a Terra foi invadida por uma espécie alienígena chamada os Vek, que são basicamente insetos gigantes. Eles moram no subsolo e eles sobem para a superfície e atacam a galera. É meio Gears of War, quando você para pensar, os Locusts é mais ou menos isso, o papel dos Vex nesse jogo. E aí você controla 3 mechs, né, 3 robôs gigantes, sempre apenas esses 3 contra um exército dos invasores alienígenas. E aí você tá jogando num mapa de 8 por 8 quadradinhos. É relativamente pequeno, que faz que as batalhas sejam até bastante rápidas, coisa de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Claro que nos modos de dificuldade mais difíceis você vai passar mais tempo pensando na estratégia que você vai executar. E isso é muito importante. A estratégia no jogo é bastante complexa, porque é o seguinte: em jogos tradicionais de estratégia em turnos, o oponente ele se move e ataca, e aí, né, você tem que meio que prever o que ele vai fazer. Ele vai, move, ataca e pronto, aconteceu aquilo, talvez era o que você esperava, talvez não, e você tem que lidar com aquele ataque da forma que ele acontece. Em Into the Breach tem um elemento de gameplay muito interessante, em que os inimigos se movimentam, mas eles não atacam no mesmo turno, eles mostram onde eles vão atacar, e aí você pode colocar os seus próprios mechs na frente do ataque para impedir que eles ataquem os civis, né, porque é assim que você perde. Você tem um nível de energia que você carrega por longo do jogo, e cada prédio
que os alienígenas atacam, você perde um pouquinho de life, né? Esse life, como eu falei, representado por energia. Então, se eles atacarem muitos prédios, você perde o jogo, volta pro começo, escolhe um desses pilotos de mechs para voltar pro começo junto com você, né? Ele volta no tempo para tentar de novo, mas aí você perde todo o outro progresso que você conseguiu. Mais interessante do que isso é que os ataques dos seus mechs podem mudar a posição dos oponentes, ou seja, tem um bonequinho lá, um alienígena lá que tá atacando um prédio, né? Ele tá aqui, ó, ele movimentou, indicou o ataque, aí passou o turno e agora é a sua vez. Aí você pode usar suas unidades para atacar não o alienígena, né, os oponentes, mas um espaço próximo a eles para que o mova pro lado e redirecione o ataque do oponente para atacar o nada, ou então, melhor ainda, atacar outro alienígena. Então o jogo é uma cuidadosa partida de xadrez em que você está movendo as suas peças, você está sempre em desvantagem numérica, você só tem 3 unidades e o oponente tem várias, e você tem que ir usando esses ataques, né, que redirecionam um ataque de um oponente para tentar fazer com que eles matem uns aos outros e coisa do tipo. O jogo tem vários, como é que se diz, ameaças ambientais, vamos dizer assim. Tem tempestades de relâmpagos, né, que destroem unidades se eles estiverem parados no quadradinho onde está indicando que o raio vai cair. Tem tsunamis que vêm, né, desmoronamento de terra. Então você está sempre tentando lutar contra os alienígenas e também ficar de olho no que está acontecendo no mapa ao seu redor, porque tem, como eu falei, essas ameaças. O jogo é extremamente divertido e ele promove o replay porque tem vários mechs diferentes para você destravar, vários mesmo, acho que 8 grupos diferentes. Aí depois você pode tirar um mech desse grupo aqui que tem um certo foco em um tipo de ataque e misturar com desse tipo aqui. Então dá pra jogar por muito tempo. Eu tô jogando ele no Switch, como vocês sabem, eu sou viciado no Switch, mas ele também tá disponível pro Steam. Então eu recomendo fortemente, é um jogo excelente, tô viciado nesse jogo, eu não consigo parar. Mano, pra você ter noção, eu tô tão viciado nesse jogo que tá acontecendo comigo. Sabe, já vou falar do efeito Tetris. O efeito Tetris é quando você joga Tetris por tanto tempo que você começa a ver lacunas no mundo real. Então, tipo, o espacinho desse carro aqui pra esse carro, você consegue visualizar uma pecinha caindo ali, encaixando naquele espaço, né? Você deve ter sentido o efeito Tetris com algum jogo que você joga. Eu tô sentindo o efeito Into the Breach. Eu tava numa convenção nerd agora no final de semana com a Natália, né, minha namorada, e aí a gente foi ver o painel do elenco de GTA V. E aí eu não conseguia parar de pensar, eles estavam numa mesa, os 3 atores, né, sentados na mesa com o microfone respondendo perguntas da plateia, e eu ficava pensando o tempo todo, se eu atiro com o meu canhão ali do lado do ator que interpreta o Franklin, ele vai bater pro lado, que vai bater no cara que interpreta o Michael, que vai bater no cara que interpreta o Trevor vai cair da mesa e aí o Trevor morreu e pronto, agora eu só tenho que lidar com os outros 2. Eu tenho jogado tanto essa merda que é assim que eu tô vendo o mundo ao meu redor. Se eu atirar aqui, esse aqui vai empurrar pra lá, viciado. Mas enfim, o jogo é bom mesmo, eu recomendo fortemente. E eu quero deixar meus parabéns aqui pro usuário Videogame que acertou o easter egg do último vídeo que teve easter egg. Eu tenho percebido que vocês estão procurando easter eggs em vídeos que não os têm, vídeos de resenha, vídeos que eu gravo na rua. Eu expliquei isso nas regras, mas o pessoal ficou tão vidrado. É o efeito easter egg, estão procurando easter egg em todo lugar. Mas você deve estar se perguntando: mas Izzy, como eu posso participar desse fenomenal concurso? É muito simples. Em cada vídeo aqui do canal eu escondi alguns detalhes, talvez no fundo, talvez na frente, talvez no áudio, na faixa de áudio do vídeo. A primeira pessoa a encontrar esses, a apontar quando acontece o easter egg e o que ele é, vai ter seu comentário pinado. E no final do mês, quem tiver mais comentários pinados leva $100 para gastar no PayPal ou no Steam ou onde você quiser. Caso ocorra empate até o dia 30, ou setembro 30, caso ocorra empate até o dia 30 de setembro, a gente continua, faz uma prorrogação e aí a primeira pessoa, tipo, fica um mata-mata. A primeira pessoa a acertar mais pontos, né? Por exemplo, agora tem uma relação de algumas pessoas que já tiveram cada uma delas um acerto. Se no dia 30 de setembro nenhuma delas tiver mais um e quebrar o desempate, a gente continua a brincadeira até alguém desempatar. E é isso aí, gente. Boa sorte pra todo mundo e até a próxima.